Eu acho que é isso, que eu não sei se é isso exatamente que eu estou pensando. Então, só um minutinho. Tem porque a gente está gravando aqui. Eu também sou de quando não tinha edital. Sou de quando não tinha edital. Né? E uma coisa que eu noto, né, cada vez mais, isso eu acho um pouco preocupante, ainda que eu não sei em que medida isso seria uma responsabilidade do edital, mas como se acabasse havendo uma espécie de direcionamento. Ou seja, eu vejo as pessoas trabalharem após ter o edital ou ter a pauta, vou botar incluindo aqui. Então, parece que o empenho do fazer teatro acaba virando fazer projeto. E só se começa a fazer os trabalhos efetivamente após a aprovação desses projetos. Enfim, eu poderia falar N danos que isso me parece trazer, né? E aí perguntar, aí diretamente à Funarte, se existe uma preocupação em ter ou em não ter, objetivamente, algum tipo de dirigismo ou de direcionamento, né, ao estabelecer editais. Isso no sentido, vamos dizer assim, da criação artística. Né? Olha, dirigismo não, em hipótese alguma, porque uma parte que tu perdeu era a parte que, por exemplo, na hora que faz, assim, um pouco de cada vez. Eu acho que até pode ser que crie um comportamento acomodado, né? Porque é o edital da Funarte, o edital da Caixa, o edital do Banco do Brasil, o edital da Petrobras, o edital do... Todo mundo é edital, por leis e portarias muito claras. Sabe, tem um edital não é assim, ele isso deve saber que deve ter a lei 8666, a lei do capeta, que eu chamo que é a lei das licitações, rege edital, a portaria 29, que é uma portaria do Ministério da Cultura que rege edital, que fala na quantidade de jurados, né, como tem que ser o júri, como tem que ser os critérios, enfim, tem uma série de coisas que de alguma forma, tem um dirigismo, porque tem uma portaria que nos diz como devemos nos comportar. Mas, na hora, eu entendo dirigismo, aquilo assim, dirigir-se àquele ponto. Isso que eu entendo como dirigismo. Não foi tão específico como o que eu quis colocar. Aí, uma espécie de direcionamento. Enfim, o que eu quis dizer é que, assim, de algum modo, né, os editais, inclusive, são muito assemelhados, né, muitos deles. Né? Isso estabelece já uma estrutura de pensamento artístico, isso é inevitável. E aí é onde eu acho que cai, quando você diz do vicioso da repetição, né, que, mesmo quando não, eu começo, talvez, a já formatar o possível espetáculo de acordo com um enquadramento. Mas no meu dia a dia não é tanto que eu vejo. Não, mas como assim? Não, o artístico, esse aí é intocável. O artístico é do artista, ele vai criar, e isso aí não há edital que faça dirigismo na criação artística. Se eu estou trabalhando num lugar e que existe essa suspeita, então, eu nunca tinha pensado nisso, não existe isso. Nem existe na cabeça, né? Sei, como você falou mesmo, e você procura, não deve ser à toa que você procura outras formas porque essa coisa dos editais são todos muito parecidos, é um cola-copia, parece, tu entendeu? Então, eu acho que é isso, eu procuro no sentido que eu acho que tem que ter um outro jeito, ao menos de dizer, de propor, eu não sei, mas acho que sim. Então, eu concordo com a tua pergunta e concordo com a tua pergunta. Não concordo em hipótese alguma que possa haver conscientemente um dirigismo. Agora, que as pessoas se acomodem e fiquem direcionadas a fazer aquilo daquele jeito, acomodadamente, aí pode ser que sim, que aí eu sinto a tua pergunta. Né?
É isso. E eu sou do tempo do teatro, é isso, de ir buscar empréstimo em banco, né? Enfim, a desgraceira total. Mas é assim, mas é isso, é o risco. Isso faz crescer muito o artista, o risco. Né? Porque o risco, a crise, vamos dizer assim, sempre tem uma mudança, e toda mudança tem uma crise. Então, faz bem. As crises é uma coisa boa para a mudança. Sem dúvida, vocês estão, esse ano de 2015, né? Deve ser um ano bem interessante, tu entendeu? Porque já que vai ter muito pouco cifrão rodando por aí, então vocês terão que ser absolutamente criativos mesmo. Quem sabe voltar aos tempos de vender livro em sebo, né? É isso aí, de tu ir para a praça fazer uma performance, né? Lá, 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 né? Então, sei lá o quê. Não ficam... Tem 1000 formas, eu acho, também. Enfim. Agora, realmente, eu acho que se houver uma pergunta, é a última, pelo andar da nossa carruagem aqui. É agora ou nunca. Perguntem, apedrejem, tirem, façam. Dou-lhe uma. A gente gostaria de ter sua doce voz, professor Vacari, registrada para todo sempre. Não, que Não, é só porque é só uma colocação, na verdade, porque até mesmo o formato dos editais também houve transformações nisso. A gente tem várias transformações, que eu acho que é interessante pensar. Por exemplo, quando eu saí da escola de teatro, os editais, na verdade, isso década de 90, era obrigatório que você tivesse um texto, um projeto já formado com um texto. Então, a noção do texto como a base do teatro era alguma coisa que dirigia os editais. Hoje em dia você pode ter uma ideia, um tema, uma proposta. Então, assim, historicamente se modificou muita coisa também. Acho que é interessante pensar nisso. Que eu acho que a transformação vem também do que a arte, ou do que os artistas estão pensando, ou de que modo a arte está se transformando. Talvez o edital esteja num formato ainda, nesse formato, porque não aconteceram transformações para que ele se modificasse, talvez. Eu fico pensando sobre isso. Né? Porque há algum tempo atrás eu me lembro disso. Se você não tivesse um texto, quem é o autor? Você nem montava um espetáculo, ou nem poderia se inscrever no edital. Não sei se vocês lembram disso. E hoje em dia você consegue, através de uma ideia, de uma proposta... Tem a criação coletiva. Exatamente, a criação coletiva. Né? Que é uma novidade que entrou tarde nos editais. Né? Demorou até ser aceita por um edital a noção de uma criação coletiva. Né? Se desconfiava de um projeto que não tinha um texto como ponto de partida. Exatamente. Então, é só para pensar também que a gente tem que pensar que como as coisas já se modificaram, né? Aí não é para ela, né? Mas é a pilha para nós, para vocês especialmente, de que, acompanhando o que o Vacari fala, a mudança vem da ação teatral e não da expectativa da mudança do edital. Né? Se ficar na onda de cumprir o solicitado, a gente vai ter uma eterna reprodução. Porque... em alguma medida é necessário... É que em alguma medida é necessário uma ação desvinculada dos editais para mudar o edital. Né? Mas, quer dizer, se não existir mais as ações desvinculadas do edital, nós caímos, né, no lado negro do edital. Conclusão, a bola está com vocês. Não é essa? Não é uma boa conclusão? A bola está com vocês. É a geração que está chegando. A bola está com vocês. É isso aí. Estamos nos formando para fazer o mercado, né? Não se enquadrar ao mercado. Ana, você quer fazer as palavras finais? Bom, então... Calma que eu estou chegando aí. Heloísa, lá na Funarte ainda tem aquelas bolsas que você se inscrevia para você estudar não sei aonde? Não, existe um edital... O edital. Para vocês verem, um edital cuja matriz é Espanha, é o Iberescena.
A Funarte é a antena no Brasil. A antena é, enfim, quem toma conta desse edital. Ele está no ar, ele tá no site da Funarte, que é o www.funarte.gov.br. Está lá o edital Iberescena. O Iberescena é um fundo de 13 países da América, da Iberoamérica, porque a Espanha também, Portugal não está. Mas a Espanha é a principal, a matriz é na Espanha. E todos os países da América. E o Brasil é o único de língua portuguesa, né? O resto todos são 13 países, a América Central também, tem Panamá, também está nesse fundo. É um fundo que os países aportam um X de dólares e o prêmio é em euros. Então, tem residência enfim, tem residência, tem coprodução e tem festivais e mostras. São três editais diferentes. Iberescena está no site. E esse, como não é regido pelas leis brasileiras, ele fica assim até setembro, que as leis brasileiras são 45 dias. O edital, esses nascidos aqui, regidos por essas leis que eu me referi, eles são 45 dias, eles ficam à disposição. Agora, o Iberescena não, ele encerra em setembro, se não me engano. Então, é bom dar uma consultada, de repente, residência é uma coisa interessante. E aí eles são resolvidos, quem ganha isso, quem ganha esse edital, a última edição foi na Cidade do México. Eu estive lá, fiz parte dessa comissão. Os países, são as antenas de cada país que vai para lá e levando já previamente, faz uma análise dos projetos. São muito poucos, muita pouca gente descobriu ou se interessa por Iberescena. E, então, e lá é discutido e resolvido quem ganha. O Brasil aporta $200 mil, geralmente traz mais do que isso, ganha mais em projetos do que os $200 mil que aporta. Este ano, ainda, ele já teria que ter dado, através do Departamento de Relações Internacionais do Ministério da Cultura, já teria que ter dado esses 200 mil, ainda não deu, tem uma carta compromisso. Enfim, então é bom ver esse Iberescena. Bom, olha só, antes de encerrar, me veio uma coisa à cabeça, que é a seguinte: o nosso segundo em companhia, que vai ser em junho, que engraçado, né? De alguma maneira a gente vai poder continuar essa conversa, porque a gente está convidando a voltar à escola os alunos, ex-alunos, que se organizaram em companhias. Então, se eu não me engano, são 4 ou 5 companhias integralmente nascidas dentro da escola, que estão aí, catando cavaco, né? E vão, de alguma maneira, trocar com vocês o que eles estão vivendo como companhia, né? E eu acho que, de alguma maneira, a conversa vai caminhar nessa questão aí, né? Como é que vocês estão se virando, como é que vocês estão fazendo, né? A outra questão, antes de terminar, é que a lista de assinatura de horas PAC está aqui já, tá? São 2. E aí, para terminar, Heloísa, muitíssimo obrigado, agradecer demais essa fala generosa da Heloísa, que, enfim, dispôs de vir aqui, seu raro tempo, trocar isso com a gente. Foi muito bacana. Agradecer a vocês também que vieram, a equipe, os colegas que vieram gravar, registrar isso aqui para a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado.